agora, pessoal, tudo bem? Estamos agora começando o nosso Misturama, o nosso formato agora para vídeo, né, na internet. E trouxemos hoje aqui um convidado que ele tem uma empresa com um aplicativo que é o Allflats, focado no clube de descontos, que é o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Que bom, eu agradeço o aceite do convite, por você ter participado. Prazer para nós. Um prazer meu e do pessoal que está assistindo aí. E o Fernando ele vem trazer um pouco da experiência dele como publicitário, como empresário, né, de uma startup aqui em Recife. Tá? Fernando, me fala aí um pouco de você, um pouco do projeto do Allflats e como é que você chegou a criar, desenvolver essa ideia, o porquê de desenvolver essa ideia aí. Certo. Eu sou economista por formação. Certo. E sou publicitário também. E durante muitos anos eu trabalho no mercado publicitário. Comecei em televisão durante um bom tempo e depois passei a empreender, né? Então comecei a ver o que estava acontecendo no mercado, tanto no mercado publicitário, que posso lhe dizer que nos últimos 3 anos mudou mais do que nos últimos 50. Então tiveram uma série de mudanças que vieram da tecnologia, que vieram junto com o comportamento do consumidor e com a economia como um todo, né? Então, a partir desse cenário, passou-se a existir um problema real na vida das pessoas, na vida das famílias e na vida das empresas, que é, com menos dinheiro circulando, como juntar essas duas partes, os consumidores e as empresas, no momento de extrema importância, né? Então a gente passou a investigar e avaliar os modelos, as formas de solução desse problema, onde a mídia tradicional ela resolvia em parte, porque ela comunicava para o consumidor o seu produto, só que isso foi em função da restrição orçamentária e novas tecnologias com uma facilidade maior de acesso, né, com uma facilidade métrica maior, que são as mídias digitais, né, a um custo mais baixo, um custo absoluto mais baixo, você passou a ter que existirem modelos no mercado. Então, por exemplo, a gente está falando de um clube de desconto, né? Por que clube de desconto dentro desse cenário todo? Você observa o que aconteceu. O desconto ele está institucionalizado, o cupom de desconto, nos Estados Unidos. Eu diria que há mais de 100 anos, né? Então, consolidou-se na crise de 29, quando o dinheiro sumiu. Então, já existiam alguns movimentos nesse sentido e o cupom foi o instrumento de conexão entre o consumidor, que estava sem dinheiro, e as empresas que também não tinham dinheiro para divulgar das formas tradicionais. Quando chegou em 2008, uma crise semelhante, né? uma recessão, e já existia a internet. Então foram criados os sites de compra coletiva, o Groupon, né? Inclusive, é outra pergunta que eu queria fazer. É bom que você já está indo para esse patamar aí, né, da conversa. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, e antes de entrarmos, desculpa interrompê-lo, mas você tem um histórico aí, né? Antes de você chegar com o Allflats, né, você tem um histórico, né? E qualquer pessoa que inicia um novo projeto, inicia uma nova ideia, ele tem que ter aí um empreendedorismo com característica praticamente inata, né? Talvez o cara já nasça empreendedor, né? E como é que foi,
você chegou nessa decisão de sair, né, de um patamar como executivo, né, para daí então tocar o teu próprio projeto, o teu próprio negócio? Pois é, eu sempre fui muito inquieto, né, como pessoa, desde de criança, eu sempre fui muito entusiasmado nas coisas que eu me meti a fazer. Então sempre sonhei muito, me dei da minha natureza, né? E eu acho que é da natureza do empreendedor sonhar. Né? Então, se ele tem entusiasmo, ele consegue aí motivação para realizar os seus sonhos, né? Então, acho que tudo começa por aí. Eu como executivo, eu tinha um sonho também, que era ser executivo de grandes empresas. Só que no meu planejamento de vida, eu disse, não, eu vou aprender o máximo possível e viver esse mundo corporativo, né? Mas em determinado momento eu vou começar a deixar de realizar o sonho dos outros, o sonho de empreendedor dos outros, né? Que até então era executor como executivo do sonho dos outros, para ser realizador dos meus sonhos. Perfeito, muito bom. E aí, Fernando, na sua fala, né, quando você começou a comentar dessa evolução do histórico, né, dos clubes de compra, né, e de fato realmente, né, começou todo esse universo de clube de compras, né, de sobreviver no mercado de consumo, né, através de associações, né, que você se associa, né, para entrar no clube de compras como esse. Vem lá dos Estados Unidos, né? Essa cultura veio dos Estados Unidos. Agora parece que chegou com mais força aqui no Brasil nos últimos 3, 4 anos, né? Essa realidade, né? Então me diz, Fernando, como é que você avalia essa realidade agora no Brasil dos clubes de compra, né? Porque você fez um comparativo agora mesmo, um pouco antes da sua história, sobre o comparativo dos sites de compra coletiva, né? Como é que se deu essa evolução? Por que os sites de compra coletiva não deram certo e deram lugar aos clubes de compra agora, que é agora a proposta do Oflets, né? Perfeito. Nesse processo de pesquisa, né, de desenvolvimento do Oflets, a gente, a partir do problema, que é como eu falei no início, como juntar essas duas partes, consumidor e empresas, e você via a solução até então, eram os sites de compra coletiva, o modelo deles, ele gera um desgaste, vamos dizer assim, no médio prazo, ou eu diria até no curto prazo em algumas situações. Basicamente em função do modelo econômico que está por trás, né? O modelo financeiro entre as empresas, entre os agentes econômicos. Então, o estabelecimento, ele, para participar de um site de compra coletiva, ele naturalmente ele tem que oferecer um desconto relevante. Além do desconto relevante, ele tem que pagar uma comissão para o site de compra coletiva. Além de pagar a comissão, ele tem que pagar o imposto que o site de compra coletiva tem, né, é devido quando ele emite aquele cupom, quando ele vende aquele cupom ao consumidor. Então, o que acontece como consequência disso, naturalmente, é a dificuldade daquele estabelecimento manter um padrão de qualidade diante do que é cobrado a ele. E todo o problema está aí. Várias consequências, né, tanto para o estabelecimento, que ele recebe aquele dinheiro do site de compra coletiva, mas ele vai ter que atender o consumidor, né, e aí ele atende o consumidor com a dificuldade, como eu disse, de manter o padrão de qualidade, e de fato nós temos vários exemplos de consumidores frustrados quando chegam. Então eles são, o produto não é exatamente aquele que ele pensava que era, ou o serviço já não é também aquele, né? Os horários não são convenientes. Então nós estávamos diante de um problema, né, de como nós podíamos resolver. E a solução que foi dada foi, diante do crescimento, da tendência dos modelos de clube, né, de desconto e clube de assinatura,
a gente viu que haveria uma aderência maior das empresas se elas, ao invés de pagar uma comissão, elas pagassem um valor para participarem da plataforma. Né? Então, a gente desenvolveu uma plataforma robusta em termos de tecnologia, né? E simples como funcionalidade, né? Como para ser utilizado, e no modelo econômico extremamente saudável. Isso acarretaria, e acarreta na prática, que é o que a gente está vendo, né? Com o Office funcionando, um interesse, né, do consumidor em realmente ir àquele estabelecimento, que além do desconto que ele vai ter a qualidade. E aí, como o nosso negócio é ajudar essas marcas, essas empresas a construírem suas marcas, qualidade, satisfação do cliente, experiência bem-sucedida, é o que faz as marcas crescerem. Então, voltado para a qualidade e incentivo à compra, vamos dizer assim. Sem dúvida. Quem aqui nunca passou, né, por uma situação onde você comprar o cupom, um site de compras coletivas, chegar lá e você não recebeu o que foi devido, o que foi prometido, né? Já passei isso algumas vezes, nunca mais voltei naquele estabelecimento. Então, quem saiu perdendo foi o próprio estabelecimento, né? Realmente, talvez o modelo de negócios do site de compras coletivas, né, não atendesse bem a esse propósito, né? O que acontece, né? Eu sou assinante de alguns clubes, né? Eu adoro todo esse universo geek, né? Nerd, né? Então, eu tenho assinatura de um clube que chega na minha casa todos os meses, né? Um conjunto de uma caixa lá que chegam as surpresas. Assinei para o meu filho de 2 anos de idade um clube de leitura, né? Todos os meses chega lá um livrinho, ele não sabe ler ainda, mas todos os meses chega lá um livrinho, uma novidade, uma surpresa e tal, e a gente é muito feliz com isso, né? Que bom. Então, qual é o ponto em comum dessas duas experiências, né? É exatamente a experiência bem sucedida, né? A percepção da qualidade do serviço e aquilo a que o estabelecimento gostaria de ser visto, gostaria de ser percebido, né? E aí esse gancho, né, da questão da qualidade a que você se refere, eu gostaria que você nos dissesse, né, quais seriam então as vantagens do parceiro, ou seja, o estabelecimento que entra com o Office e do cliente. Você citou algumas aí, mas dá uma resumida para a gente aqui. Quais seriam essas vantagens de uma ponta para outra, do parceiro e do cliente que vai consumir? Perfeito. Veja, para o estabelecimento, nós oferecemos uma plataforma que vai resolver um grande problema que ele, no dia a dia, ele atravessa, que é fazer com que ele tenha uma presença digital de qualidade, onde ele vai ter na nossa plataforma a sua loja com todas as informações que um consumidor precisa ter para poder avaliar. Ali então ele tem imagens, localização, avaliação de outros consumidores. Ele tem links para outras, o site, a página, integração com as redes sociais. E o mais importante, a gente consegue fazer com que, através dessa tecnologia, o consumidor que é impactado dentro dos seus gostos e dentro da sua comodidade, por marcas ou por produtos e serviços que ele tem interesse, que ele já demonstrou interesse, e nós conseguimos captar isso através de inteligência artificial dentro do site, dentro da plataforma, do aplicativo do site. Então ele consegue levar o consumidor que está circulando no mundo on para a loja física dele. E a gente faz isso através do incentivo do cupom. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda é a rapidez com que esse processo ele é gerenciado. Então, nós criamos, diferente, por exemplo, do sistema de compra coletiva, onde as ofertas elas não são feitas ou não são operacionalizadas pelo próprio usuário, ou no caso, usuário e estabelecimento, parceiro e estabelecimento. No nosso caso, a gente tem um painel de controle extremamente amigável para que ele possa
criar suas ofertas, gerenciar suas ofertas, avaliar relatórios de BI para saber quais são as ofertas que estão funcionando, mais ou menos, quais são os horários, qual o perfil de público que está mais aderente ao negócio dele, né? Ou seja, a gente entrega respeitando todas as normas de privacidade. Toda a jornada do cliente, né? Exatamente. Do parceiro, né? Eu vou te interromper só um instante, porque agora a gente vai para o próximo bloco e já a gente volta com um papo aqui com o Fernando. Tá bom, pessoal? Aguardem aí. Misturama, conversas disruptivas. Oferecimento Bem, pessoal, voltamos agora com o Misturama e com o nosso convidado Fernando da Allflex. A gente estava conversando, né, Fernando, no último bloco, sobre quais são as vantagens, né, do parceiro e do cliente, né? E o Fernando, ele mostrou para a gente, né, quais são as vantagens, a comparação, principalmente, né, entre os sites de compras coletivas e os clubes de compra, né, o qual a Allflex se encaixa. E aí, na fala do Fernando, a gente estava conversando aqui no intervalo das pretensões do futuro, como é que se encaixa a Allflex nessas novas tendências de tecnologia e, basicamente, o que permeia, né, todas essas tendências, né, de aplicativos, né, onde os smartphones e até as tecnologias, né, de conectividade, né, de redes sociais, internet, estão cada vez mais próximas, né, cada vez mais acessíveis. Então isso constrói um cenário que há 5 anos atrás isso não nos permitia. E a gente possui, né, o próprio Allflex possui um recurso, né, de geolocalização, né, onde a partir do contexto desse possível cliente, né, porque ele ainda não é um cliente daquele estabelecimento, ele vai se tornar um cliente, né, depois que ele se associa, depois que ele gera o cupom. Então, o aplicativo, a solução, salvo engano, me corrija depois, ele vai identificar o contexto desse cliente, desse consumidor, de acordo com a localização, de acordo com os estabelecimentos mais próximos e do comportamento de compra dele, e vai sugerir estabelecimentos. Então, com isso, nós temos um avanço que antes nós não tínhamos, né, da possibilidade de chegarmos aonde o cliente está, né? Porque a gente estava conversando, né, Fernando, sobre essa questão do on e do off, né? Porque parece que na cabeça das pessoas, parece que uma coisa é o off e outra coisa é o on. E na verdade vocês conseguiram perceber que os dois estão integrados, né? Através de tecnologias, onde a gente consegue identificar exatamente onde está a localização desse cliente para trazê-lo para o local físico, através do on, né? Isso. Fernando, então, conta um pouco para a gente como é que se deu essa ideia, como é que vocês perceberam a necessidade de encontrar esse cliente onde ele está para poder, então, fazer essa sinergia, essa interação com o local físico através dessas tecnologias aí da Allflex. Basicamente, avaliando, né, e acompanhando o comportamento dessa pessoa, desse consumidor, né, que vive diante de tantas tecnologias e, enfim, que está com seu smartphone o tempo inteiro.
né? Então, a gente percebe que mais de 80% do acesso à internet ela via smartphone. Então, isso é um caminho sem volta. Então, nós tínhamos que estar preparados para que a solução que viesse a ser dada para, como eu disse no início, unir esses dois lados que precisam do outro, consumidor e empresa, eles pudessem considerar essa variável, né? Então, e como o próprio nome, né? Você está falando de mobile, você está falando de mobilidade, você está falando de pessoas que estão em qualquer lugar, né? E a maneira com que nós tínhamos de fazer com que essas pessoas conhecessem aquelas ofertas e que seriam dentro do perfil de consumo e dentro da localização, ou seja, com mais comodidade, era através de geolocalização. Então, nós temos um Orfiletes que ele é diferente para cada pessoa que utilizá-lo. Então, se uma pessoa utiliza aqui, né, no bairro de Boa Viagem, e o outro utiliza em Olinda, lá é diferente daqui. Se eu estou aqui e amanhã eu estiver em Olinda, ele vai ser diferente também, porque ele vai considerar oportunidades dentro do meu perfil de consumo também em Olinda. Perfeito, perfeito. E essa é a realidade agora, né? É saber entender, né, o contexto desse cliente e não mais oferecer uma divulgação fria, onde essa divulgação vai ser para todos. Não. Agora eu vou entender qual é o contexto, qual é a necessidade desse meu cliente através de inteligência de dados, né? Que foi algo que permeia, né? É algo que permeia a solução da Allflex, né? E falando em inteligência de dados, né? A gente acaba indo em um assunto que talvez seja interesse da maioria das pessoas que tem uma ideia na cabeça, que empreendem até, ou que querem, enfim, colocar em prática alguma ideia, mas fica na dúvida, né? Porque vocês estão inovando, né? Vocês estão entregando algo que já acontecia desde os anos 30 lá nos Estados Unidos, mas de uma maneira diferente. E aí a gente acaba entrando num conceito, né, que para muitas pessoas ainda está meio inatingível, né, que é a inovação, né? Então, aí eu te pergunto, Fernando, para você, o que é inovar, né? E como é que a Allflex se encaixa nesse conceito? Inovar é resolver um problema real de uma maneira mais eficiente do que o status quo. Então, tudo começa com um problema. É trabalhar a sua cabeça enquanto empreendedor para ligar um radar e não ver as coisas na superfície. Despertar uma curiosidade, acionar uma curiosidade natural do ser humano. E uma outra característica natural do ser humano, que é o altruísmo. Sem você se colocar no lugar do outro, que isso não significa dizer que você não pode fazer isso através de um problema seu, enquanto pessoa. Eu quero resolver isso aqui e não consigo. Então, muitas inovações na história da humanidade vieram daí também, né? Olha, eu estou querendo fazer isso aqui, mas não existe uma maneira, então eu vou inventar. E aí você passa a resolver o problema de outras pessoas também. Mas, se juntar essas duas coisas, a vontade a curiosidade, né, para identificar problemas reais, problemas relevantes, e fazer isso com o intuito de ajudar as pessoas a resolverem esses problemas, esse é o primeiro passo e o passo mais importante do processo de inovação. Perfeito. Até o conceito de inovação, né, talvez o conceito-chave de inovação
que você elencou aí é o se colocar no lugar do outro, né? Uma palavra que tem sido muito mencionada é a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E nesse sentido, a inovação, ela o quê? Ela transforma, né? Ela resolve um problema, que é isso que você comentou, transforma a sociedade, transforma o entorno, né? E aí você, no caso, você como empresa, como instituição, né? É uma entidade transformadora da inovação, né? Vocês estão oferecendo transformação para a sociedade. E é mais desses projetos, dessas iniciativas que a gente precisa aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no nosso estado, né? Muito bom. Fernando, aproveitando, porque é uma oportunidade, né, que a gente tenta compartilhar com quem nos assiste agora, de trazer um empreendedor com você, de aprender com você, né? E, enfim, a gente não poderia deixar de perguntar quais foram as pedras, né, que você encontrou no caminho, quais foram os desafios que você teve que enfrentar para chegar até aqui, né? E como é que tu vê, esse cenário, esse contexto aqui de Pernambuco para as startups? Quais foram os desafios e como é que... São basicamente duas perguntas, né? Quais são os desafios que você encontrou nesse meio do caminho e como é que você enxerga esse contexto de startups que vem crescendo nos últimos anos aqui em Pernambuco? Os desafios são muitos. Por isso que uma das principais características do empreendedor é a persistência, é a resiliência, é a capacidade de levar porrada e continuar firme e aprender com os erros. A startup, por natureza, ela tem uma característica que é você definir um modelo de negócio, uma hipótese, e você ir para o mercado testar, né, com o famoso MVP, que é uma demonstração, né, o mais concreta possível dentro da sua realidade, das suas restrições, né, uma tentativa de concretização da ideia. Então você vai lá para o mercado e testa aquilo. E a startup ela tem como característica a velocidade desse teste. Então é você voltar, fazer o dever de casa e aprimorar. E sempre ouvindo o outro lado, a quem você está resolvendo o problema. Você chegar para um cliente e ele disser, olha, não entendi isso bem, então trate de fazer com que a sua comunicação seja mais clara. Isso aqui não resolve, te sentir falta. É assim que você vai desenvolvendo o seu negócio. É assim que você vai preenchendo as lacunas, é assim que você vai aperfeiçoando, vai fazendo com que aquela pedra bruta, aquela sua ideia bruta, ela realmente se transforme numa inovação, que é efetivamente resolver um problema, né? Então, as dificuldades são da natureza do ser humano de aceitar, de sair da zona do conforto do consumidor. E muitas vezes você tem uma solução que é interessante para aquela pessoa, mas como ela não viu ainda, ela não quer pagar para ver. Muitas vezes o investidor também não viu ainda, então tem dúvidas, né? Então isso faz parte. Então quem tem que pagar esse preço? O empreendedor. Quem que tem que ter a paciência para ouvir vários nãos, para ajustar a sua apresentação quando for necessário, né? E aí, Fabrício conversando com ele ontem, né, aqui no Coworking, então uma coisa muito interessante. São 3 características que o empreendedor precisa ter: conhecimento, persistência, né, trabalho duro. Então, o empreendedor ele tem que saber, seja ele independente do grau de inovação do negócio dele, que ele vai trabalhar muito mais do que ele trabalharia numa situação onde ele não é obrigado a ver tudo numa empresa, quando ele está num cargo específico como executivo, por exemplo, né? Em relação a Pernambuco, no contexto de inovação, eu diria que nós estamos
dentro do Brasil, com as iniciativas aí do Porto Digital, do César, com eu diria, num estágio de maturidade bem interessante. Eu trabalho com inovação já há algum tempo, há mais de 10 anos, com projetos de inovação, não só de tecnologia, mas cheguei a fazer alguns trabalhos na área de saúde também, né, de biotecnologia. Isso foi, para mim, fantástico, porque me trouxe para entender como é que esses lados, a academia funcionava, a linguagem da academia, a linguagem dos investidores, a linguagem do mercado. E eu diria que dos últimos 10 anos, com o movimento, com a grande ascensão, né, do Vale do Silício, né, que assim, a notoriedade, os ensinamentos que o Vale do Silício nos traz a todos os empreendedores do mundo, né, e Pernambuco e o Brasil acompanhando isso e já fazendo as suas iniciativas, sendo pioneiras em algumas coisas, eu diria que nos últimos 10 anos houve uma evolução significativa, né, da cultura de inovação, mas muito distante ainda. Inclusive temos uma pessoa que levanta essa bandeira aqui no nosso estado, que é o Silvio Meira, né? Exatamente. Que acaba levantando uma referência em inovação tecnológica e tenta e vem conseguindo transformar Recife num porto tecnológico, o qual já é, né? Já é reconhecidamente um porto tecnológico, né? Nós vamos agora, partindo agora para o nosso terceiro e último bloco, então aguarde mais um pouquinho que a gente vai tomar esse papo aqui sobre inovação e tecnologia, porque está muito bom, tá bom, pessoal? Aguardem aí. Misturama, conversas disruptivas, oferecimento A gente tinha uma turma muito boa lá em Piedade e eu curti muito, foi uma fase muito boa da minha vida ali. Tinha muita gente por perto morando, a gente brincava de vôlei na praia e de queimado e tal. Toda semana, Sidney Nicéias recebe um convidado diferente para uma conversa entre amigos. Os assuntos, os mais variados. O mais importante é ter tesão. Tesão Literário com Sidney Nicéias. Todas as quintas na TV Pimenta. Sidney, eu nem acabei de contar minha história. Eu, hein? Não venho mais pra esse programa, não. E aí, pessoal, estamos voltando agora para o nosso último bloco, né? O terceiro bloco aqui do Misturama. Estamos conversando aqui com o Fernando da Flats. Fernando, que é empresário, empreendedor, né? Publicitário. A gente estava conversando aqui
sobre o mercado pernambucano de startups. Ele deu para a gente aqui algumas dicas bem valiosas sobre como empreender aqui no estado. E a gente vai pegar esse gancho, né, da última conversa que nós tivemos no último bloco, né, sobre esse cenário que Pernambuco está passando agora, né, porque especialmente nos últimos 5 anos, a inovação tecnológica, né, e o crescimento e a abertura de novas empresas nessa área tem crescido, mas de forma sustentável. Há 10 anos o Porto Digital, ou um pouco mais de 10 anos o Porto Digital, nasceu aqui em Recife exatamente com essa proposta, mas não tinha engatilhado. E especialmente nos últimos 5 anos isso tem crescido de uma forma vertiginosa, né? A gente percebe as pessoas mais envolvidas, temos iniciativas do Sebrae, temos iniciativas do próprio Porto Digital com a Jump, né? Desenvolvendo rodadas de negócios, mesas redondas, o aparecimento de estabelecimentos de coworking, que é o caso, né, daqui do próprio Mascate Café, que é o espaço que cedeu para a gente a locação para a gravação do Misturama, né? Inclusive o próximo episódio vai ser com o Fabrício do Mascate Café, nosso parceiro aqui, parceiraço do nosso negócio, inclusive do próprio Flats. Então a gente está num ambiente que aparentemente está dando mais subsídio para novas ideias, né? Para ideias inovadoras. E aí, diante disso, especialmente na nossa realidade, né, Fernando? Você como empresário local, você como pernambucano, você é pernambucano, né? Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, mas com 1 ano de idade vim para cá. Então Lá, assumiu praticamente aí a família é de lá, mas estamos aqui já desde bebezinho. Já assumiu aí a bandeira aí de Pernambuco. Com certeza, né? Com certeza. E aí, você sabe que a gente que é pernambucano, né? A gente tem características próprias, né? A gente tem muito orgulho da nossa terra. A gente gosta de dizer que nosso produto aqui foi a maior linha reta da América Latina, né? Mas isso é bom, esse orgulho nos dá uma capacidade de avançar, né? E aí eu percebo muito isso em vocês, né? Na Oflets. Então conta pra gente, Fernando, como é que tu enxergas aí, qual a tua visão de empresário desse cenário, desse momento que Pernambuco está vivendo agora no que concerne a inovação tecnológica principalmente? Veja só, houve de fato um avanço, assim, tudo na vida é um processo, né? Então, a iniciativa do Porto Digital, ela, por exemplo, né, e essas iniciativas empreendedoras relacionadas à inovação, ao fomento, né, do ambiente para a inovação, juntando a academia com o mercado, trazendo investidores, isso que Silvio Meira e o seu grupo fez muito bem ao longo desses anos, né? É natural que haja um processo gradativo e certamente isso era esperado, né? A maturação, haveria um momento nessa curva de muita dificuldade, né, de criar uma cultura, de trazer pessoas e de provar algumas coisas, né, que aquele modelo valeria a pena e que a gente está, como você bem disse, nos últimos anos a gente está vendo exemplos concretos de que essa iniciativa, esses investimentos valeram a pena. Então, se você observa, por exemplo, as maiores riquezas do planeta criadas nos últimos 20 anos, elas vieram do conhecimento, vieram da universidade. Então você tem aí, antes disso, né, a Microsoft, aí você tem a Apple, aí você tem o Google, aí você tem o Facebook, ou seja, são experiências que vieram de lá, porque essa cultura ela já vinha sendo maturada, né, já tinha sido plantada antes. O ambiente facilitador para o empreendedor também é outro. Nós ainda vivemos uma série de dificuldades burocráticas, né? Parece que não estou aqui defendendo nenhum grupo político absolutamente. O que eu estou dizendo é o seguinte: era muito bom que as pessoas que estão fazendo esse ambiente, estão nos ajudando, eles poderiam nos ajudar, né, a criar esse ambiente
para a inovação, para empreendedorismo, que tem como estabelecerem regras, vamos dizer, mais facilitadoras mesmo, elas pudessem conhecer um pouco mais do que se passa, né? A dificuldade de contratar, né? A dificuldade, a burocracia em todos os sentidos, né? Então esse peso da máquina pública, né? Ela dificulta muito, né? A mobilidade de quem tem o empreendedorismo na veia, né? Então eu diria que nesse aspecto nós ainda vamos sofrer muito no Brasil, né? Então é uma pena que a gente esteja nisso. Mas o outro lado, o lado positivo, é que a tecnologia, a inovação com tecnologia que resolve problemas reais e problemas que vão surgindo, né? Cada dia vão surgindo outros problemas. Elas aumentam a produtividade, elas facilitam, né? Essa agilidade, né? Em todos os sentidos, né? Das empresas, elas possam chegar também num ambiente mais amplo e a gente possa ganhar, né? Ter ganhos de produtividade, né? Numa velocidade maior e numa amplitude também maior. Então essa é a expectativa, né? Silvio Meira, você falou em Silvio Meira, eu lembro que eu li num artigo dele publicado há 10 anos atrás, em 2008, ele falou uma coisa muito interessante, isso ficou marcado. Ele disse o seguinte: enquanto o sinônimo de riqueza num país desenvolvido, como os Estados Unidos, que valoriza a inovação, é o conhecimento, aqui, para a maioria dos empresários, dos grandes grupos detentores de capital financeiro, riqueza é sinônimo de tijolo e terra. Verdade. É uma grande realidade. Então, enquanto houver esse paradigma, não que não seja riqueza, mas existem outros tipos de riqueza. Já falando de Silvio Meira, né? Ainda falando de Silvio Meira, ele tem um livro chamado Novos Negócios no Brasil. Ele lançou faz uns 2 anos, mais ou menos, esse livro. E fazendo um link exatamente com essa questão do Porto Digital, qual foi a pretensão de ter criado o Porto Digital. E aí você, né, teceu aí algumas ideias acerca desse cenário aqui em Pernambuco. E o caminho que o Porto Digital chegou, né, para se provar como projeto viável, que faz parte de qualquer projeto, né, na verdade ele aconteceu num contexto geográfico e socioeconômico favorável. Por mais que o Brasil estivesse passando por um momento de crise, né, Recife, por ser uma cidade portuária, ela tem essa possibilidade de criar mais oportunidades de negócios, né? Nós temos aí no nosso DNA, né, de Pernambuco, nós temos no nosso DNA essa facilidade de criar negócios, de negociar, faz parte da nossa história. E ele fala algo bem interessante no livro dele, onde ele fala o seguinte: olha, você pode ter a melhor ideia do mundo, né? Você pode ter um hub, vou criar um hub de empresas, que é o caso do Porto Digital, mas eu vou colocar esse hub lá na divisa com as Guianas, né, francesas. Quer dizer, o local influencia muito. Com certeza. Né? Essa coisa de você, só porque é digital, só porque é tecnológico, você pode fazer dinheiro em qualquer canto do mundo, beleza, tem seu sentido, mas para você crescer, o ambiente geográfico, né, ele facilita e favorece essa troca, né, de ideias, de network, informação de network, que é o principal, né, para qualquer empresa que quer crescer, principalmente, né. E aí, pegando esse gancho de empreendedorismo, né, de ideias, etc., né, Fernando, diz pra gente aqui, compartilha com a gente quais são
os planos futuros da Ofletes, né? O que é que vocês imaginam para daqui a algum tempo? Como é que vocês se imaginam, não só como empresa, né? Porque uma coisa é a empresa e outra coisa é o produto, né? Mas como produto mesmo. Dá uma geral para a gente aí do que vocês imaginam aí. Veja, o Ofletes, ele, como eu disse no início, ele tem efetivamente como resolver, ou eu diria como colaborar na solução de um problema, de problemas, vamos dizer assim, de agentes econômicos, vamos dizer assim, famílias, consumidores, empresas, estabelecimentos parceiros. E a nossa missão, o nosso propósito é fazer com que o consumidor ele possa ter, ele possa prosperar. Nosso caminho é continuar contribuindo para que ele possa aumentar o seu poder de compra com qualidade. Muito bem. Né? E aí ele vai ampliar a sua qualidade de vida. Esse é o nosso propósito voltado para o consumidor, para as famílias. Para os estabelecimentos, a gente vai continuar ajudando a que eles consigam disponibilizar com agilidade, com baixo custo, com facilidade, né? Com todos os benefícios que a plataforma oferece, que ele consiga estar divulgando o que ele tem de melhor. Que esse é o propósito de qualquer negócio, né? De qualquer melhor, exatamente. E aí você tem um outro lado também. A gente percebeu que isso tudo passa a se traduzir também num grande benefício para as grandes, ou não para as grandes corporações, mas para as empresas de um modo geral. São aquelas empresas que querem um funcionário, um colaborador motivado, né, que querem ajudar o colaborador, querem fazer com que ele possa aumentar o seu poder de compra. Então, uma forma que a gente tá vendo acontecer no Ofletes é as empresas interessadas em proporcionar a assinatura do clube de desconto para os seus funcionários e facilitar isso. Então, a gente chega para uma empresa que tem 500 funcionários e o Ofletes é a plataforma oficial de benefícios para aquelas pessoas que estão ali. Ou seja, onde todo mundo ganha, né? Que todo mundo ganha. Fernando, eu gostaria de agradecer a sua presença, mais uma vez reiterar o aceite do convite e eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pensamento. Eu que agradeço. Né? Nada. Pô, eu aprendi pra caramba aqui com vocês, acho que o pessoal que está nos assistindo também. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pensamento que a gente trocou aqui nos bastidores e se você puder repetir pra gente, seria bem interessante. Fique à vontade. A gente falando de conhecimento, falando de inovação, eu tive a oportunidade de ler Alvin Toffler, né? Um gênio aí quando você fala em futuro, em pensamento de comportamento, de economia, vamos dizer, nesse novo ambiente. Ele diz o seguinte: enquanto o petróleo, quanto mais você usa, mais ele fica escasso, o conhecimento, quanto mais você usa, mais ele se multiplica. É verdade, é uma grande realidade. Muito bem, muito bem. Vou guardar isso no meu caderninho de notas. Bom, pessoal, é isso. Estamos finalizando o nosso primeiro programa em parceria com a TV Pimenta. Tivemos a produção da TV Pimenta e o espaço foi cedido aqui pelo Mascate Café, tá bom? Eu espero vê-los no nosso próximo episódio, onde a gente vai contar aqui com a participação de Fabrício, que é dono aqui do Mascate, onde vai falar sobre coworking e todo esse mercado de negócios aí, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
A gente tinha uma turma muito boa lá em Piedade e eu curti muito, foi uma fase muito boa da minha vida ali. Tinha muita gente por perto morando, a gente brincava de vôlei na praia e de queimado e tal. Toda semana, Sidney Nicéias recebe um convidado diferente para uma conversa entre amigos. Os assuntos, os mais variados. O mais importante é ter tesão. Tesão Literário com Sidney Nicéias. Todas as quintas na TV Pimenta. Cadê Sidney? Eu nem acabei de contar minha história. Eu, hein? Não venho mais pra esse programa, não.